Olá, boa noite. Boa noite e especialmente para quem vai assistir à gravação. Anuncio já o tema desta live que vai ser super interessante sobre a sexualidade na adolescência. Vou ter uma convidada muito especial, a Suzete Nunes, mãe de 3 rapazes, e eu, como mãe da Sofia, também vamos aqui partilhar algumas experiências das realidades que nós vamos conhecendo e trazer alguma consciência e informação a todos que nos estiverem a assistir e que podem também colocar as suas questões. Então vou aguardar um pouquinho mais pela Suzete. Já estou aqui a vê-la. E, Suzete, podes enviar aqui o pedido para transmitirmos aqui as duas. E vamos trazer aqui um pouquinho a... Olá, Filipa. Beijinhos para ti. Que bom que estás aí. E, essencialmente, eu e a Suzete vimos partilhar uma perspectiva 3 em 1, que é a perspectiva de filhas, que já fomos. Todos nós somos todos filhos, mães de adolescentes e também como analistas corporais. Olá, Suzete! Olá, boa noite. Bem-vinda! Estava aqui a dizer, Obrigada. estava aqui a dizer que vamos dar a perspectiva como filhas, que fomos e somos, né? Claro, Como de adolescentes e também como analistas corporais e de como este conhecimento veio também enriquecer e de alguma maneira desmistificar, simplificar do que é isto da sexualidade. Suzete, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Eu, uma mãe de uma jovem, tu, mãe de 3 rapazes sim. e com... Nomeadamente um adolescente de 15, não é? Que está mesmo ali no pico da adolescência. Exato, a Sofia tem 17, já está a caminhar já para a adulta. E eu trouxe aqui, olha, fui pesquisar um pouquinho sobre o que é que sexualidade quer dizer, porque há muita gente que confunde, não é? E para a maioria das pessoas, quando se fala em sexualidade, o equívoco é pensar que se está a falar só do ato sexual em si, que faz parte da sexualidade, sim, mas a sexualidade é algo muito mais amplo, que vai muito mais além. E a Organização Mundial de Saúde define a sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar o amor, o contacto, a ternura, a intimidade e que se integra no modo como nós sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Então, a sexualidade é a parte mais íntima e valiosa do indivíduo e é tudo aquilo que nos motiva a buscar o prazer, a intimidade e o relacionamento com o outro. E esta definição ampla da sexualidade vem abrir muitos horizontes que muitas vezes estão muito bloqueados, muito fechados e que nós vivemos as duas essa realidade como adolescentes também. Sim, Eu sem queria dúvida. perguntar-te um pouco como é que foi a tua experiência como adolescente. A Sandra está aqui a dizer olá. Olá, Olá, Sandra. Sandra. É um prazer, obrigada pela presença. Então é assim, a minha experiência enquanto adolescente.
portanto, isto há 30 anos atrás, não é? Que eu agora tenho 44. Portanto, em termos em casa, não é? Dos meus pais, não me recordo de ter havido qualquer tipo de conversa em relação a esse assunto. Não houve qualquer tipo de abordagem, era completamente tabu. A sexualidade era algo, eu acho que posso dizer errado. Acho que a imagem, no fundo, que me foi passada foi que não se fala nisso, não se pode falar, é vergonhoso falar nesse assunto, e portanto não se fala. Portanto, eu a dada altura comecei a tomar a pílula, iniciei a minha sexualidade, obviamente, sempre às escondidas da minha mãe. Ai, que a minha mãe sonhasse que eu estava a tomar a pílula. Portanto, mesmo em ambiente entre amigas, pronto, eu tinha as minhas amigas, obviamente, não era um assunto que fosse falado, por incrível que pareça, e realmente eu nem tinha pensado muito nisso, até agora, não é? Que estou mais dentro do assunto. E agora que realmente faço uma retrospecção e que vou lá atrás, não me recordo sequer de falarmos dessas experiências. E eu, quando iniciei a minha vida sexual, porque comecei a namorar muito cedo, portanto, com a pessoa que depois veio ser o meu marido e o pai dos meus filhos, eu, de certa forma, escondia já ter iniciado a minha vida sexual. Portanto, sendo eu uma oral, não é? Eu escondi isso tudo, fiquei ali, era um túmulo. Portanto, eu própria recebi exatamente essa mensagem. Agora sei que errada, mas é que foi como se eu tivesse recebido a mensagem muito bem. Não se pode falar disto, isto é feio, portanto não se fala, e foi exatamente isso que eu fiz. E só agora é que eu percebo realmente os bloqueios que ficaram, a castração, e pronto. E alguns problemas realmente que eu acabei por ter, agora compreendo perfeitamente que foi exatamente por isso. É isso. E de facto, quando tu dizes não se fala, é assunto que ninguém fala, que se esconde, quando há algum problema, depois vem tudo ao de cima, não é? Porque não se Sim, previne. Comigo não foi diferente. Comigo também era assunto tabu. Nunca, aliás, eu lembro-me perfeitamente de, às vezes, passarem cenas mais escaldantes na televisão e os meus pais mudarem de canal. Ou seja, sim, até aí era algo escondido, não é? Era algo que era feio, que, e depois todo aquele estigma, não é? Especialmente para as mulheres, porque ora há a mulher que vai casar e depois até por crenças de outra índole cultural e até religiosa, de que é a mulher que vai casar virgem, não é? sim, Ou então é aquela que tem aquele nome muito feio, porque senão é uma coisa a outra. sim, exatamente. Infelizmente, tal como a Organização Mundial de Saúde diz, a sexualidade vai muito para além do ato sexual e implica afetividade, implica o contacto com o outro, o afeto. E muitas vezes isso é escondido, até porque muitas vezes o que acontece, os jovens vão procurar em outros sítios, não é? Nomeadamente na pornografia, em que há uma distorção completa Exato. Da do que realidade. é da realidade, não é? E, e a sexualidade passa a ser apenas físico, biológico. Não há emoção. Não se ensina a lidar com a parte emocional. E fazendo parte da qualidade de vida e da saúde física e mental, é um pilar que cada vez mais eu sinto que é desvirtuado,
porque, lá está, não é falado. Quando não se fala, os filhos não falam e é um gelo que não há como quebrá-lo, porque ele deve ser quebrado da parte dos pais. É Sem nossa dúvida. responsabilidade enquanto pais. Mas esta questão, na adolescência, é apenas aumentada, porque ela começa muito mais cedo, não é? Na percepção da criança, ainda na formação dos traços de caráter, nomeadamente no último traço. Queres falar um bocadinho sobre isso, Suzete? Sim, portanto, o último traço forma-se por volta dos 5 anos, em que as crianças começam a perceber que ao tocarem no órgão sexual têm ali uma sensação diferente, uma espécie de choquinho mágico. Um, e, e as meninas, pronto, é feita uma triangulação, as meninas, pronto, a criança descobre que o mundo é feito em pares, não é? E as meninas fazem par com o pai e os meninos fazem par com a mãe. E pronto, acabam por sentir ali, desenvolver a dor da traição, da exclusão ou da troca, porque efetivamente o par da mãe, não é? E do pai, ou seja, o par da mãe é o pai e vice-versa, não é? E não elas. Pronto, e muitas vezes mesmo aqui os pais não sabem, obviamente desconhecem e nós agora conhecemos porque temos este conhecimento, não é? Que é muito importante explicar que mais tarde sim eles vão ter os seus pares, mas o par da mãe efetivamente é o pai. As crianças, se isso não lhes for explicado, e muitas vezes, eu ouço imensas vezes as mães dizerem aos filhos que os filhos são o amor da vida delas, não é? E São os a pais vida, dizem são a vida sim, dos são pais, não é? vida, és o meu amor, és a minha paixão. Muitas mães a dizer isso aos filhos também, que tu és o meu amor, és o amor da minha vida, és a minha vida. E muitas vezes realmente dizem que o sentido da vida delas é os filhos, não é? E as crianças efetivamente ficam com isso registado e mais tarde vão crescer com esse registro, não é? E realmente, pronto, é complicado. Ao longo da vida é complicado e agora nós sabemos realmente os traumas que isso provoca. Um, no fundo é isto. Além disso, este traço forma-se porquê? Porque é quando chega a mielinização ao fim, não é? Em que as sensações são diferentes no fundo da coluna e as terminações nervosas chegam aos órgãos genitais. E aí há também outra situação que acontece, que é a criança começa a tocar-se, começa a explorar o corpo. E muitas vezes ouve dos pais, não toques aí, olha que é feio, olha que Deus Sim. não gosta. E isso faz com que a criança sinta que aquela parte do corpo, de alguma maneira, gera algum tipo de repulsa, ou de nojo, ou de não aceitação daquela parte do corpo. E o corpo do ser humano é sagrado, é divino. É de facto não deve ser excluída nenhuma parte. Só que por causa das coisas que nós ouvimos, ao longo do próprio ambiente que acontece até aos 7 anos e que nós sabemos que, de facto, a criança absorve e interpreta de uma forma que às vezes não é aquela que os pais querem transmitir, porque os pais dizem é para o teu bem, é sempre para o bem da criança, só que não se colocam no lugar da criança que não tem o cérebro tão desenvolvido, não consegue ligar ali os pontos. O que ela percebe é que tocar naquela parte do corpo dela, que é só curiosidade, porque a criança ela não sabe o que é sexo.
mas ela tem uma curiosidade natural porque é uma sensação nova, é uma sensação diferente que lhe dá muita energia. E muitas vezes os pais queixam-se porque as crianças ficam muito agitadas, porque realmente elas precisam de, para essa energia toda cá para fora, energia de vida. E de facto, ainda esta semana ouvi um pai dizer que quando a filha começava a tocar-se, ele dizia, não toques aí porque vem aí um bicho. E ainda por cima colocam estas coisas na cabeça das crianças. Que depois, quando a sexualidade se desenvolve realmente na adolescência e depois não se falam sobre as coisas, tudo isso fica lá registado. Sim, é o que foi dito, não é? E se mais nada for dito, não é? Aquilo efetivamente foi dito e está lá. Eu assumo como verdade, não é? Porque o nosso Sim. cérebro também é muito preguiçoso e ele vai buscar aquilo que ouviu a última vez sobre aquele assunto. E de facto os pais precisam de ter um papel mais ativo nesta situação. Nós também fomos mães que de facto não fomos bem preparadas, mas não é fora de comum falar com o adolescente e perguntar-lhe quem foi a primeira pessoa com que falou de sexualidade, e muitos dizem, com os meus pais não. Com os meus pais não foi, nunca tive com quem falar, com os meus pais não me sinto à vontade. Então, quem é que sobram? Os amigos. Os amigos, e muito sempre no tom de brincadeira, de risinhos e de piadas. Não é? Porque depois o que fica ali confuso continua confuso. E a escola também tem o papel, porque há educação sexual nas escolas, mas apenas se aborda a parte biológica e puramente física. E o ser humano é muito mais do que físico. Então, sem dúvida que é muito importante falar deste tema, até porque depois, só quando se fala de uma gravidez na adolescência, e eu, enquanto trabalhei no hospital, muitas vezes eu colhi sangue a meninas, adolescentes, de 13 anos, que apareciam lá com as mães ao lado. Não é? Sim. E aquela criança vai ficar perfeitamente com a vida impactada, não é? É claro que atualmente pode-se recorrer ao aborto, mas não será melhor prevenir? Até porque há traumas associados a tudo isto. E ainda voltando à questão da mielinização do sistema nervoso, ainda do traço de caráter rígido, que é o último, as pessoas com o traço de caráter rígido mais alto, elas naturalmente vão ter uma necessidade de sexualidade mais alta. Às vezes as pessoas não entendem muito bem porque é que têm uma apetência mais forte, mas tem a ver com isso, porque há muita energia que precisa de ser libertada. Mas ali por volta dos 5 anos, como tu estavas a falar há pouco, há uma forma muito simples de poder prevenir os abusos, e até os abusos sexuais. E abusos sexuais não são só do ato em si, às vezes um toque, às vezes o desrespeito do limite do corpo. E queres falar sobre esta questão? Como é que os pais podem prevenir um abuso logo quando a criança começa a tocar-se? E a melhor forma de orientar esse toque? Sim, portanto, nesta fase, não é? Quando a criança efetivamente se toca e a tendência normalmente é tocar-se onde lhe apetece, não é? Esteja onde estiver. Ela não sabe, esteja no ambiente onde esteja, não é? Apetece-lhe tocar e toca-se, não é? Portanto, deve existir efetivamente uma conversa, não é? Dos cuidadores, nomeadamente dos pais, de lhes explicar que se podem tocar sim, mas quando outras pessoas não estão a ver. E há uma pergunta extremamente crucial, que é perguntar se vê algum adulto a fazer o mesmo. Pronto. E aqui realmente é a criança, as crianças não mentem, não é? E se houver algum adulto que o tenha feito à frente da criança, ela vai dizer. Pronto. E aqui realmente está um alerta muito importante.
E é por volta desta idade, geralmente, que existem abusos, muitas vezes, de pessoas muito próximas. Pronto, e é realmente aqui estarmos muito, muito atentos a esta situação, e não esconder, não é? E acreditar na criança, porque muitas vezes o que é feito é não acreditar. Dizer que é um disparate, isso não é assim. E aqui também há realmente outra situação que é a criança diz, não é? Conta, e se não é credível, se não acreditam nela, provavelmente ela vai se calar e não vai voltar a dizer, não é? E Exato. realmente é isto. Olá, Sofia, boa noite. Entretanto, há outra questão que eu gostava de reforçar, que é a criança pode sim tocar-se, deve fazê-lo ou na casa de banho ou no quarto, de forma resguardada, e, e os pais avisarem, dizerem o nome correto das coisas. Porquê? Chamar o nome certo ao órgão feminino e ao masculino. Eu só não vou repetir aqui muitas vezes porque eu tenho muito receio que o Instagram bloqueie esta live, exatamente por causa do tema, porque de facto é uma parte educacional, mas que pode ser barrada. Então vamos tentar codificar aqui um Até o pouquinho. Instagram nos coloca barreiras, não é? E é É tudo incrível. errado. Mas de facto, aqui a direção que deve existir com a criança é essa pergunta que tu falaste muito bem, porque se ela alguma vez vir esse adulto à frente dela a tocar-se nos órgãos genitais e ela avisar os pais, esse adulto deve ser imediatamente afastado da criança, porque é um potencial agressor. Infelizmente as crianças, elas são puras, elas não sabem o que não é amor. E muitas vezes elas, quando se tocam a adultos, também lhes batem. Então isto vai ficar registado como algo, ok, bater é amor. E não Olha, importa. eu vou partilhar aqui uma situação que me contaram uma vez, já neste âmbito da análise corporal. Há muitos anos atrás, aconteceu abuso numa menina, em que ela depois cresceu, não é? E a pessoa, na altura que me contou, até me disse que a pessoa não tinha grande trauma em relação a ter sido abusada sexualmente, porque na cabeça daquela criança aquilo era normal. Foi realmente incrível. É, Porque, porque quem é que tem necessidade, entre aspas, de, de ter esse ato? São adultos. É para adultos, não é para criança. A criança não sabe. E sim, muitas vezes, se ela desenvolve o traço rígido muito alto, é natural que uma criança com traço rígido muito alto, ela adore aparecer, insinuar-se, porque ela naturalmente vai ter um sex appeal mais alto. É natural que ela goste de usar roupas mais justas. E muitas vezes o que acontece é que alguém diz: a culpa foi tua. Tu é sim. que te insinuaste. Tem aquele rabiosco empinado, pronto, tudo isso realmente suscita alguma mais curiosidade, não é? É, mas só que é para um adulto mal intencionado, Sim, que se obviamente que vai sim. aproveitar daquela completa ingenuidade da criança, não é? E de facto ela não vê isso como uma agressão, como uma violação, entre aspas, do próprio corpo. E muitas vezes ao longo da vida isso vai se repetir e tal como tu disseste, elas veem isso como normal. Porque Sim, muitas até porque um adulto extremamente próximo, não é? É alguém da confiança delas, não é? É um adulto, não é? Está próximo, é alguém que está certo à partida, não é? E realmente, e que muitas vezes é da confiança dos pais. E quando há aquela coisa de até se dar outro olha, nome, temos aqui uma pergunta
que diz como se deve agir após identificar. hum, é afastar imediatamente a criança daquela pessoa, não é? E depois, em termos, se for efetivamente constatado o abuso, não é? É em termos legais também, obviamente. Claro. Até porque o pior que pode acontecer às vezes, e como tu disseste, não é o abuso em si, é o que se faz depois do abuso. Porque muitas vezes a criança denuncia e não é, ninguém acredita nela, não é? E às vezes até para proteger aquele adulto mal intencionado, que devia estar, era bem longe de crianças. Por isso o papel dos pais é tão importante, porque quando uma criança sabe aquilo que é certo e que é errado, nenhum adulto vai aproximar-se dela com essa intenção, porque ela vai saber-se, ela vai saber defender-se e ela vai chamar os pais, que são as pessoas que são responsáveis pela sua segurança emocional e pela sua segurança física também. Tem aqui também outra questão. A Sofia diz, mas pode acontecer de haver repúdio ou o contrário, certo? Para a pessoa depois vai ser normal isso e até mesmo tendência a atrair na idade adulta. Não percebi a tua pergunta. Sofia, tu percebeste, Suzete? Pode acontecer de haver repúdio ou o contrário. Sim, repúdio em relação à sexualidade, certo, Sofia? Acho que esta é a pergunta, não é? Ou seja, depois em termos de vida, não é? Quando aquela criança se torna adulta, não é? Vai castrar, no fundo, a sexualidade. No fundo, é isso. É castrada e é vista como algo que não é prazeroso, não é? Que é mau, não é? Sim, tenho aqui outra pergunta. E quando abuso entre crianças, 3 ou 4 anos de diferença, mas que idade é que elas têm? Porque se há um abuso entre crianças, é porque o mais velho já foi abusado também e acha que é normal fazer o mesmo aos mais novos. Então isso tem que ser visto, tem que ser conversado também e não pode, se sabe, não pode passar, porque pode realmente trazer problemas na vida adulta ainda mais graves se não forem travados a tempo. Até a adolescência, nós podemos de facto contornar essas situações, assumindo de facto a rédea disso mesmo. Sofia diz como podemos preparar uma criança para ela se sentir à vontade para contar aos pais. Então é isso mesmo. É quando os pais tomam esta atitude, quando ela se começa a tocar e lhe dizem, olha, se tu vires alguém a fazer isso à tua frente, ou se alguém te tocar e tu não gostas, tu fala comigo, porque eu estou aqui para te proteger. Essa é a fala que deve existir da parte dos pais, para que a criança se sinta segura e que não tenha medo de falar, mesmo que alguém lhe diga, se tu contares aos teus pais alguma coisa vai acontecer de mal. Porque infelizmente há adultos que fazem isso. Sim, e eu acho que é... E dão outros nomes aos órgãos genitais, tipo, sei lá, o piu-piu ou qualquer coisa, e a criança fala e diz, não, era só um passarinho, e não sei o quê. Tentam, de alguma maneira, de simular a criança, porque o cérebro dela também não está tão desenvolvido, né? Não é um cérebro de adulto, e aqueles que deveriam ser responsáveis por ela não são. Sim. E a criança E há aqui outra coisa que eu acho também que é importante referir, que é o colo da mãe nesta fase, não é? Que eu acho que a mãe estar muito presente na vida de uma criança, não é? De forma a haver ali uma extrema confiança e cumplicidade, eu acho que é muito importante. Nós ouvirmos os nossos filhos, não é? Com atenção, de forma atenta, realmente, para conseguirmos captar tudo o que está a acontecer, porque eu acho que isso é muito importante. Porque hoje em dia nós sabemos que as vidas são muito corridas e muitas vezes, e eu falo por mim, que tenho 3 filhos,
O mais velho, devo dizer que foi um felizardo, porque eu só comecei a trabalhar até um bocado por opção, quando ele tinha 15 meses, apesar de ser muito cedo, mas o Afonso, por exemplo, que é o meu filho do meio, que tem agora 15 anos, eu fiz uma troca de trabalho exatamente naquela altura e eu comecei a trabalhar quando ele tinha 2 meses. Portanto, realmente é muito cedo, não é? É extremamente cedo e na altura achei que pronto, foi uma oportunidade que surgiu e realmente agarrei-a, mas hoje vejo realmente e olho para trás e pronto, e consigo perceber que ele é oral da falta exatamente por esse motivo, mas não mamou tanto quanto devia ter mamado, não é? Mas pronto. E quando nós conseguimos entender exatamente isso e que fica tudo registado no nosso corpo, e podemos lidar com os recursos que isso também gerou, é a Sim, única claro. forma de dar a volta aos traumas, não é? É ativar os recursos. E as primeiras pessoas que são as referências dos nossos filhos são a quem eles aprendem a chamar de pai e mãe, não é? Essas são as pessoas. O Fernando está a perguntar: soube há pouco tempo que a minha irmã sofreu abuso pelo nosso tio há quase 30 anos. Ok, isso é uma. Hoje a minha irmã não sabe o que se passou, lapso de memória, devia ter 8 anos. Ok, é normal isso acontecer, até porque o nosso inconsciente ele protege-nos. A maioria de nós não se lembra da infância. Agora, não quer dizer que por nós não nos lembrarmos que não tenha acontecido, porque exatamente é aí que o corpo explica como é que a mente funciona e a nossa história. E tudo isso fica registado, não é? Agora, certamente há evidências na vida da sua irmã, seja em termos de relacionamentos ou então até em termos de carreira ou de saúde, de certeza que ficou impactada, que foi um trauma muito forte. E se ela, entretanto, teve outras experiências diferentes. A Sofia diz: a memória omite-se e demora às vezes a aceder a isso, a menos que se fale e puxe esse gatilho. Foi tão mal que fica guardado no subconsciente. Sim, só que depois fica aqui outra coisa. Há coisas que se repetem e muitas vezes há uma frase que realmente a mim me diz muito, porque abusos não tem que ser só abusos sexuais, pode ser bullying, pode ser qualquer tipo de situação. E quero falar de outra muito importante, que é considerada abuso e muito pouca gente sabe, que é o facto dos filhos dormirem na cama dos pais após os 3 anos. E infelizmente isto é muito comum, especialmente agora que há muitos pais separados, e eu sei de adolescentes que dormem com as mães e para ter companhia, e isso não é nada saudável. Nada. Os filhos devem sair da cama dos pais logo aos 3 anos. Isto não é afastá-los, é porque lidar com energia sexual é uma energia muito forte, é energia de vida, e uma criança não está preparada para isso. Isso pode gerar consequências também na vida adulta dela. José, não sei se queres dizer alguma coisa relativamente a Sim. essa questão. Sim, portanto, os pais não têm efetivamente essa consciência e essa noção que é considerado abuso, a criança dormir na cama dos pais. Por exemplo, dar beijos na boca dos filhos. Há muitos pais que fazem isso e acham que realmente é normal. É também muito mau e causa traumas, lá está. Fica registado, não é? Vai ficando registado que o par deles, eles assumem que o par é a mãe ou o pai, no caso, não é? Conforme a situação. Hum, Inevitavelmente, e vou aqui a falar aqui num tema talvez mais profundo, mas eu acho que acontece também em muitos casais, que é efetivamente a criança dormir no meio dos pais e naturalmente, provavelmente acontecerá um ato sexual enquanto a criança está a dormir. E isto é muito mau. Portanto,
é também um E tema. aqui eu até, essa situação, até vou falar aqui outra coisa, porque às vezes os pais dizem assim, ui, mas porquê? Essa é uma criança, está a dormir. Então imaginem o que é terem os vossos pais ou os sogros na cama convosco, a assistir. É a mesma coisa, só que uma criança ela vai levar com aquele impacto daquela energia, ela não está preparada, é como se tivesse uma barragem a transbordar de água. Vai ser demais para aquela criança. Ela não está preparada e vai ter consequências. Só que Sim. ainda é tudo muito recente. O Dr. Gabor Maté fez um estudo muito forte sobre a questão dos traumas. Ele próprio diz, não é preciso ir a uma guerra. Não é preciso estar numa guerra para ter traumas profundos que ficam para o resto da vida. Até aos nossos 5 anos, todos nós estamos todos traumatizados. Isto é uma frase que ele diz, estamos todos traumatizados. Agora, terapia ajuda muito. A análise corporal destrava e ajuda a ter uma clareza brutal, como eu nunca encontrei, e uma sessão equivale a 10 sessões de qualquer outro tipo de abordagem. Então, há possibilidades de ter acesso a isto. A Paula diz, boa noite, ótimo tema. Os pais são sem dúvida aqueles que devem ter o papel principal no sentido de abordarem em primeira mão o tema da sexualidade junto dos seus filhos desde a idade mais tenra. Obrigada, Paula, pela tua participação. A Sofia diz, o que falta aos pais para poderem abordar mais e melhor este tema? Ou será que esta educação deveria começar nas escolas? Então, sem dúvida que o primeiro passo é tomar consciência que, de facto, como pais, nós não fomos bem preparados. Nós não tivemos referências, ninguém falou connosco. E, se calhar, eu e a Suzete, neste momento, nós somos mães sozinhas, não é? Isto teve um impacto naquilo que se chama a mulher do dedo podre. Que nós já fomos, e agora estamos a fazer o caminho. Estamos a destravar. Estamos a destravar esta parte. Não há casos. Então, é preciso, quanto mais cedo tivermos consciência disso, melhor. E agora pode vir assim, mas eu não fiz bem, eu também não. Mas a partir deste momento eu posso mudar a minha atitude, eu posso fazer um caminho diferente. Não é estar aqui a querer arranjar culpados, não há culpados, todos nós fazemos o nosso melhor, os nossos pais fizeram o nosso melhor, eles também certamente não foram instruídos pelos pais deles. E o objetivo deles era bom e a intenção, pronto, a intenção nunca é errar, não é? Porque ninguém nasce ensinado. É fazer o melhor, todos nós queremos fazer o melhor, mas de facto eu e a Suzete, como analistas corporais, a partir do momento em que percebemos o impacto que isto tem e nós próprios estávamos cegas para isso, porque depois nós ficamos cegos para as nossas próprias, é como se tivéssemos uma barreira que impede de ver. Sim, olha, e eu posso explicar aqui um bocadinho pronto, eu já vou no segundo filho, na adolescência, não é? Já tenho o Marco com 21 anos e ainda hoje eu estava a pensar exatamente nessa situação, na altura em que ele passou a adolescência. Portanto, eu não falei muito com ele, pronto, recordo-me de lhe ter disponibilizado contraceptivos, de lhe ter posto à disposição, de lhe explicar, não é? De lhe dizer se precisares, eu estou aqui, pronto. Isso eu recordo-me realmente ter tido essa conversa, pronto. Não fui muito profunda, fiquei um bocadinho naquela perspectiva de se precisares, eu estou aqui, se tiveres alguma dúvida, pergunta, pronto. Foi um bocadinho ficar à espera de... Claro que ele... É bom que não tenhas nenhuma pergunta. Não, porque eu ouço muitas mães, e agora no teu caso, que só tens rapazes, eu ouço muitas mães a dizer assim, olha, a empurrarem para o marido quando se tratam de homens, né? Olha, Sim, vai lá falar com ele. Eu né? recordo-me quando eu me separei, isto há 4 anos, eu quando pensei nisso fiquei em pânico. E agora quem é que vai falar com os meus filhos?
Eu recordo-me de ter pensado exatamente nisso. E agora eu acho que é exatamente ao contrário. Encaro isto com tanta leveza e tanta naturalidade. E até, eu ainda hoje estava a pensar, até mesmo se eles tiverem alguma dúvida mais profunda, mesmo propriamente a nível de sexualidade, eu estarei mais facilmente preparada como mulher para lhes explicar como lidar com uma mulher. Ou seja, aqui já numa outra perspectiva e um bocadinho mais à frente. É, porque o que eu me apercebo ao falar com adolescentes é que os pais podem dizer, se tu tiveres alguma dúvida, pergunta, mas os adolescentes não estão à vontade para perguntar. Eles dizem, se eu Sim, tiver dúvidas, eu vou falar com o meu pai, que eu não me sinto à vontade. Eu vou falar é com os meus amigos. Eu vou procurar noutros sim, sítios. E depois ouço sim, mães a dizer assim, depois eles vão à procura onde não devem e é isso que me preocupa. Só que se nós não fizermos nada, é isso que vai acontecer, não é? E depois pode acontecer outra coisa que aconteceu comigo, que foi, eu fui mãe solteira. E na altura foi assim, uau, o que é isto, não é? Ainda porque eu participava num movimento religioso, então havia toda aquela crença à volta, e era tipo, no melhor pai não cai a nódoa, né? Literalmente, era aquilo que eu ouvia, porque eu estava totalmente inocente. E depois o que é que acontece? Como isso aconteceu comigo, quando a minha filha menstruou pela primeira vez, e ainda ontem tivemos essa conversa que ela disse-me assim, oh mãe, eu acho que tu me começaste a falar muito cedo nas coisas. Porque era o meu medo. Às vezes nós sim. passamos os nossos medos para os nossos filhos. Que é Sim. outra situação, não é? Sim, E a experiência, não é? A experiência realmente acaba. nós não queremos que eles passem pelo mesmo que nós. Então, só que muitas vezes também não estamos aqui a fazer a coisa certa. E eu própria, eu não fiz. Mas ela, ok, ela aceitou, ela já tinha falado nas aulas, mas não tão profundo como eu falei, porque eu disse, não, eu vou falar já, vou-lhe apresentar tudo o que há para apresentar, porque eu não quero que ela seja assim tão cegueta como a mãe foi, porque não Sim. sabia, né? E foi um pouquinho despreparada. O Fernando pergunta como preparar os nossos filhos, evitar denunciar estas situações. Essencialmente, preparar é prepararmos-nos como pais. Ficar até o final vai ter a oportunidade de saber como. E prevenir, porque está tudo na prevenção. Não adianta depois, infelizmente, as notícias só acontecem quando as coisas já acontecem e andamos aqui atrás do prejuízo. Mas a verdade é que tudo começa na prevenção e tudo começa em casa. Quando os pais se interessam sobre estes temas, e por isso é que eu e a Suzete estamos cá também para poder ajudar. E até ao final vamos apresentar, está quase a terminar, uma oportunidade também para os pais que querem de facto melhorar esta comunicação com os filhos de uma forma tranquila e natural, porque é um tema natural. É um tema natural e mesmo entre Sim. casais também me apercebo que não se fala. Sim, sem dúvida. E é um pilar extremamente importante nas nossas vidas, porque é algo maravilhoso, não é? É algo que nos leva a um nível, não é? A extremo. E ser conotado como algo errado é tão errado e tão mau, que as pessoas não têm noção realmente quão mau é para as pessoas, para toda a gente, porque no futuro, não é? E realmente, numa infância, temos uma infância feliz, temos uma adolescência leve e tranquila, onde se possa falar de tudo abertamente, não é? Para nos levar a um adulto saudável, eu acho que é fantástico. E é nesse sentido que estamos aqui a trabalhar, não é? E eu até vou só ler aqui os comentários e entretanto vou falar de uma conversa que eu tive hoje com um adolescente muito interessante. A Sandra diz, a gente torce para não ter perguntas, pois quando dizemos, se tiveres dúvidas diz, mas é tipo a dizer, olha, mas era bom que não Não dissesses. perguntes.
E é que há outra questão que é sermos o mais verdadeiros possíveis. Quando fazem uma pergunta, se nós não soubermos, não nos ponhamos a inventar. É melhor dizer um não sei, um sincero não sei e ir perguntar. A Sandra diz, mas se tiver alguma, estamos um passo à frente dos nossos pais para abordar de outra forma. Sim, sem dúvida. E quando nós nos permitimos ter a humildade de dizer eu não sei, mas eu quero saber, já estamos aqui a abrir uma porta muito grande. E ao mesmo tempo a mostrar aos nossos filhos que nós não temos que saber tudo, mas podemos estar dispostos a aprender. Então, ainda e sobre a definição de sexualidade em termos sistémicos, sexualidade significa secção. É a separação. A separação de quê? Dos pais e dos filhos. Sendo a adolescência a busca de identidade, é natural que o adolescente vá experimentando a vida. Mas houve hoje uma pergunta muito interessante, que eu conversei com um adolescente e perguntava-lhe, olha, ele tinha 14 anos, foi a 2 até, e se vocês fossem pais com 14 anos, como é que vocês reagiam? Ou se vocês soubessem que tinham engravidado alguém com 14 anos? Um disse-me assim, abortava na hora, então abortava. Então se os pais trabalham tanto e que às vezes estão a estudar e estão na faculdade e não têm tempo para os filhos, porque os filhos dão muito trabalho, como é que uma criança de 14 anos ia dar conta de ter um filho? Eu assim, uma criança de 14 anos, então, mas sexualidade é para adultos. Como é que pode ser isso? Ele ficou ali a pensar na coisa, e eu assim, pronto, então ficas a pensar nisto. Tive outro que me disse assim, eu acho que o meu pai ia ficar muito orgulhoso se tivesse um neto. E eu assim, não, meu Deus. Mas, de facto, esta é a realidade que existe. E não vale a pena nós estarmos aqui com grandes paninhos, aqui a avisar que o tempo está quase a terminar, porque nós temos que olhar para a realidade. E se queremos, de facto, ter um futuro mais saudável para os nossos filhos, este pilar da saúde física e mental, tal como a Organização Mundial de Saúde define, e um pilar muito importante da qualidade de vida, os pais têm que começar por eles. E, Suzete, queres dizer mais alguma coisa? Que eu, entretanto, empolguei-me. Não, eu ia dizer que neste momento, enquanto mãe e analista corporal, portanto, criei um vínculo com o meu filho do meio que está agora na adolescência e de confiança. Temos uma relação muito tranquila e leve e neste momento ele pergunta tudo o que quiser perguntar, que sabe que eu lhe vou responder com a maior transparência. E ainda hoje ia falar com ele e com um colega acerca do assunto e até lhes fiz a pergunta, então e na escola, vocês aos professores conseguem abordar este tema com alguma facilidade? E eles os dois imediatamente me responderam, ai não, nem pensar. Portanto, isto nas escolas ainda se passa, mas eu acho que é mesmo em casa, nós pais, que temos que começar a travar isso, não é? E a alterar realmente esta forma de ser e estar e darmos uma abertura, uma confiança muito maior para que os nossos filhos tenham realmente essa abertura, não é? Porque as redes sociais têm lá tudo de uma forma que nós nem sabemos como é que eles procuram e o que é que encontram. E é mesmo o vínculo de confiança entre pais e filhos que eu acho que eu até achava que estava diferente e agora tenho essa clara consciência, essa noção que não está. Não mudou muito desde que eu tinha 14 anos. É essa conclusão, efetivamente, que eu chego. E a adolescência é uma fase tão bonita que por muitas vezes passa em branco e em sofrimento, não é? Porque não é por acaso que a depressão e o suicídio estão a aumentar na adolescência, aumentam muito na pandemia. Isto são só evidências
de que de facto muita coisa aqui a fazer, que começa pelos pais. Não adianta levar o filho ao psicólogo ou à terapia, porque a raiz está sempre nos pais. Muitas vezes, começando pelos pais, já nem é preciso tratar dos filhos. Porque se as ordens dentro da família não estão em ordem, passando aqui o pleonasmo, não adianta, porque para aquela criança vai ser muito confuso. E às vezes basta ver um casal em que têm famílias diferentes, com hábitos diferentes, um vai dizer que o outro é que está errado. Não é? Sim. Porque, na verdade, todas as famílias são diferentes. Todas as famílias têm vivências diferentes. E depois uma criança tem sempre uma interpretação diferente. É sempre a nossa interpretação perante aquela situação. Sendo que esta questão do corpo, e quando há uma evidência de rejeitar uma parte do corpo, porque tem nojo, ou porque é sujo, ou porque tem vergonha, ou medo, ou culpa por alguma coisa, isto é só uma evidência de que alguma coisa há ali para resolver. E falar muitas vezes não é suficiente, é preciso resolver com profissionais que saibam aquilo que estão a fazer. E especialmente para pais que nos estavam a perguntar como é que nós podemos abordar e para ajudar de facto a poder ajudar nesta área que ainda não é falada de uma forma natural. Eu e a Suzete vamos fazer uma masterclass sobre sexualidade para pais, de adolescentes, podem ser pais que ainda não são pais, podem ser adultos, podem ser avós, todos aqueles que querem de alguma maneira abrir um pouquinho mais a consciência nesta área para sempre prevenir, para se sentirem mais confiantes em falar com naturalidade sobre estes temas com os seus filhos. Quem desejar participar na Masterclass pode falar comigo ou com a Suzete que daremos mais informações. Olha, Suzete, estamos mesmo aqui no final do tempo. O que é que mensagem? Rápido. É sempre muito rápido, estes assuntos são muito empolgantes, é sempre uma maravilha falar sobre isto. Ainda bem que tenho aqui também para partilhar comigo. É sempre mais rico, assim. E diz-me, queres deixar alguma mensagem para terminar? Pronto, a mensagem que eu quero deixar enquanto mãe, é que não repitam padrões, consigam perceber realmente o que é que falhou lá atrás, quando eram adolescentes, que olhem para a vossa adolescência, consigam perceber se tiveram uma adolescência feliz ou não, e se não tiveram, em especial se não tiveram, que geralmente é uma fase terrível, toda a gente diz que a adolescência é horrível, também é aqui um outro padrão que se vai repetindo, geração após geração. Transformem a adolescência dos vossos filhos numa adolescência feliz. Isso passa por se aproximarem deles, perceberem as dúvidas, as dificuldades deles e consigam realmente fazê-los adolescentes felizes. Eu acho que é isso que, no fundo, que neste momento me move. E eu, neste momento, posso garantir que o meu filho Afonso, de 15 anos, é um adolescente feliz. E isso deixa-me radiante. No fundo, é o nosso maior prémio como pais, não é? É preparar adultos, porque é essa a nossa função. E a sexualidade vem fazer aqui uma cisão, um corte. É como se fosse o corte do segundo cordão umbilical, porque numa casa em que vivem pais e filhos adultos, este pilar da sexualidade está doente, de certeza. E isto é mais um sinal de alerta,
porque filhos adultos devem estar longe dos pais. É como, eu vou dar um exemplo da árvore, que eu uso muito. Uma árvore frondosa, que tem ramos enormes, se as sementes caírem debaixo dela, não crescem. As sementes têm que ir para longe para crescer, para se desenvolver. Assim como os nossos Sim. filhos. Se os filhos ficarem dentro da casa dos pais para além dos 21, 22 no máximo, é porque há ali dependências emocionais. E uma dependência emocional é a mesma coisa que uma dependência química que está ali a matar, entre aspas, as pessoas, pais e filhos, ao mesmo tempo. Então, convido-vos a participarem nesta masterclass. Vai ter assuntos que realmente fazem a diferença no dia a dia, porque a vida acontece no dia a dia, não é com grandes coisas, é no dia a dia, e vai trazer assim um conhecimento e uma preparação melhor para que nos possamos sentir melhores como pais, como indivíduos, como casais, como famílias e podermos dar realmente uma adolescência feliz aos nossos filhos. Eu acho que este de facto era o melhor presente de Natal. Sem dúvida. Agradeço a todos que participaram, que estiveram aqui connosco. Muito obrigada pela vossa participação. Qualquer dúvida que tenham e queiram colocar, podem colocar em privado comigo ou com a Suzete. E esperamos que esta live tenha contribuído também para expandir conhecimento, experiência e que é possível quebrar ciclos, mas esses ciclos precisam de ser quebrados por nós. Sim. Fernando diz muito grato, obrigada também por estar aqui. E vou-me despedir, vou terminar, que é para isto ficar gravado. Suzete, muito obrigada por estares, Foi um prazer. por ficares este desafio e até breve. Um beijinho grande. Até breve. Beijinhos. Beijinho.